fugindo da oração, amém? E vamos nos concentrar no Senhor. Evita a conversa, evitem sair do pátio somente para necessidades urgentes, amém? Paz, irmão, estenda suas mãos para cá. Deus, Tu és um Deus poderoso. Obrigado porque o Senhor aceitou o nosso louvor, a nossa adoração e a nossa oferta financeira. Pai, eu sei que o Senhor tem agora uma porção, Pai, de palavra, de bênção, de revelação para nós. E nós queremos desde já te agradecer por isso, ó Pai, em nome de Jesus. A Espírito Santo de Deus, o Senhor tem revelado algo ao pastor Calil e será repassado para a igreja nessa noite. Pai, em nome de Jesus, Pai, não somente aquilo que ele já preparou ali, mas o Senhor é aquele que revela mais do que aquilo que pensamos ou pedimos. Pai, como sempre tem usado o teu servo, use ele mesmo, Pai, em nome de Jesus, Pai, que ao recebermos essa palavra possamos ser modificados, possamos ser transformados, ó Pai, e possamos ser, Pai, amadurecidos mais e mais, Pai, em nome de Jesus. Desde já nós repreendemos tudo aquilo que porventura vem atrapalhar, Pai, a nossa concentração, a nossa atenção, Pai, a Tua palavra. Nós repreendemos em nome de Jesus e queremos ouvir a Tua voz nessa noite. Fala conosco em nome de Jesus. Amém. Paz, Senhor, amada igreja. Amém. Graças a Deus estamos aqui para louvar, bendizer e agradecer o nome do Senhor. Eu queria pedir que todos apanhassem suas Bíblias, por gentileza, no livro de Hebreus capítulo 13. Hebreus capítulo 13, onde nós estaremos lendo um versículo bíblico, satisfação, né? O irmão Jaso conosco, os irmãos, há quanto tempo nos vimos também, né? Que Deus abençoe grandemente pelas vossas vidas. E nós nos sentimos felizes, porque o corpo de Cristo está reunido aqui neste lugar para a glória do Senhor. E com certeza Deus tem uma palavra para o teu coração. Com certeza Deus tem uma vitória para o teu coração. Com certeza a palavra de Deus, ela não voltará vazia, porque ela vai atingir as nossas vidas, os nossos corações, e com certeza vida e mais vida ela estará gerando em cada um de nós, em nome de Jesus. Hebreus capítulo 13, versículo de número 8, diz assim: Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e o será para sempre. Amém? Diga para aquele que está ao teu lado: Jesus Cristo é o mesmo hoje, sempre, ontem e eternamente. Diga para aquele que está ao teu lado: Jesus não muda. E o amor de Deus pela tua vida é para sempre. Amém? Que tal nós largarmos a Bíblia e dar uma salva de palmas para esse Jesus aí maravilhoso? Graças a Deus. Podemos sentar, igreja do Senhor. Amados, nós temos visto que o mundo tem mudado rapidamente. Tem mudado para o lado bom, tem mudado para o lado que não é benéfico para o ser humano. Ele tem mudado de uma maneira tal que às vezes nós nem conseguimos acompanhar. Tão rápido as mudanças, e tanto como as coisas acontecem, de uma maneira rápida, muitas vezes brusca e algumas vezes alarmantes. Nós vimos esta semana que aconteceu, que terminou ali em Nova York, Nova Jersey, algumas cidades ali dos Estados Unidos, que foram arrasados realmente por um ciclone chamado Sandy. E com toda a tecnologia humana, onde eu acompanhava antes disso acontecer pelos jornais, que ali eles preparavam a população, preparavam ali, digamos, a parte patrimonial, achando que poderia conter aquele ciclone ou amenizar os prejuízos que aconteceria pela passagem daquele ciclone. Mas nós vimos que foi realmente catastrófico essa passagem desse ciclone, onde aproximadamente, não chega a isso,
100 pessoas foram mortas pela passagem dele. Fora os prejuízos enormes ali que esse ciclone deixou. E nós vemos, meus amados, que a vida, ela está evoluindo, o tempo está passando, e que juntamente com isso, não somente as catástrofes aí naturais que nós vemos, que acontecem, mas vemos também que o mundo está precisando de um líder, está precisando de uma pessoa que ajude a trazer a paz, está precisando de segurança, onde São Paulo, assustadoramente, a violência tem aumentado, não é? O São Paulo, muitas cidades do nosso Brasil, e nós vemos que com toda a evolução, com toda a tecnologia, com tudo que está acontecendo, não está sendo o suficiente para conter aquilo que traz malefícios ao homem. Nós vemos que a Europa, sabemos já que está em crise, e onde os europeus esperam sair desta crise. De qualquer maneira, como nós sabemos que o mundo espera por um grande governante que venha trazer solução para os problemas humanos. Amados, com toda essa tecnologia, embora muitos líderes humanos tenham muito realmente a nos oferecer, uma coisa nós precisamos manter: os nossos olhos em Cristo. Embora muitas pessoas com boas intenções, muitos líderes tentam trazer soluções, diferentemente para quaisquer tipos de problemas, quaisquer tipo de líderes humanos que se levante, nós vemos no nosso dia a dia que Cristo é o que o mundo está precisando. Nós vemos que nós caminhamos, nós vemos que as coisas mudam, nós vemos que as coisas acontecem, as desgraças continuam acontecendo, as guerras continuam acontecendo, o tráfico continua crescendo. Nós vemos que a família, Satanás de todas as maneiras está tentando desintegrar, dizendo que a família não se compõe apenas da união de um homem e de uma mulher, mas até pessoas do mesmo sexo. Nós vemos, amados, que o mundo tem mudado em alguns aspectos para o bem, como já dissemos, mas em muitos aspectos para o mal, porque o mundo está se esquecendo de alguém que não mudou e que veio para reinar para sempre e que veio para liderar para sempre, o Senhor Jesus, que nós cantamos nesta noite e aqui nós aplaudimos aqui nesta noite para a glória do seu nome. Amados, nós podemos confiar nesse Senhor imutável, nós podemos confiar nesse Jesus que não muda, nós podemos confiar, fecharmos os nossos olhos e entregarmos as nossas vidas nas mãos dEle, falar dEle, realmente a quem nós adoramos e servimos, desse Jesus histórico, desse Jesus teológico, que é o mesmo Jesus histórico, aquele que veio para trazer a solução para o ser humano e para aqueles que realmente o recebem de coração e o servem de coração. Mas tem que ser de coração, meus amados. Essa semana eu tive uma experiência bem diferente na minha vida. Eu já testemunhei para alguns irmãos, onde nessa semana uma senhora me procurou, muito humilde, e ela disse: olha, eu não tenho mais vontade de viver, eu não tenho mais vontade de levar a minha vida para frente, até tentei suicídio, eu não sei mais o que eu faço. Aí eu perguntei a ela, no meio de toda aquela conversa, eu perguntei a ela se ela conhece Jesus. Ah, não, eu conheço Jesus. Qual é a igreja que a senhora frequenta? Ah, eu vou em várias igrejas. Eu falei: a senhora alguma vez já convidou Jesus para morar no seu coração? Ela disse: eu acho que sim, eu acho que sim, mas eu não sei se foi de coração. Naquele momento eu desafiei aquela mulher a aceitar Jesus, e ela aceitou voluntariamente,
E ela repetiu comigo Romanos 10, 9 e 10. E no momento que eu disse para ela, eu estou recebendo a Jesus Cristo de todo o meu coração. Quando ela confessou isso de todo o meu coração, naquele momento, aquela mulher começou a se contorcer. Ela começou a ficar torta, e eu fiquei preocupado com aquela mulher. Eu falei, o que será que está acontecendo? Será que ela está tendo um problema de saúde? Será que ela está tendo um derrame? Será que ela está tendo ali um infarto fulminante? E quando eu cheguei próximo dela, uma voz disse, ela é minha, eu vim para levá-la. E naquele momento identifiquei que era o reino das trevas. Repreendi em nome de Jesus Satanás. E ele saiu, porque há poder no nome de Jesus. Igreja, quantos de nós servimos a Jesus de coração? Quantos de nós, de fato, somos sinceros na nossa servidão com Jesus Cristo? Quantos de nós lutamos para servir a Jesus? Lutamos para estar na presença dEle. Lutamos para glorificar o nome do Senhor de nosso coração. Alguém pode dizer, mas essa mulher, ela não era convertida provavelmente. Sim, provavelmente pode ser que ela não tivesse sido. Mas eu não me esqueço. Eu já testemunhei isso aqui. Quando nós estávamos num grupo de intercessão há mais de 8 anos atrás aqui na igreja. Parece que a Mamara estava, a irmã Cida, não me lembro. A irmã Cida sei que estava, a Mamara não me lembro. Estávamos no grupo de intercessão aqui. Nós tínhamos intercessão na terça-feira à tarde. Dentro daquele grupo de pessoas, da intercessão, uma mulher, uma irmã, que parecia não ser uma irmã muito consagrada, quando nós começamos a pedir perdão pelos pecados da igreja, aquela irmã caiu endemoniada. Amados, Deus está nos dizendo nesta noite, que nós precisamos servir Jesus de coração, para que as janelas, para que as portas que Satanás possa tentar contra as nossas vidas, sejam fechadas para a glória do nome de Jesus Cristo, amada igreja. Amados, o Evangelho tem crescido, o Evangelho tem se multiplicado, realmente, grandemente, vemos multidões pela mídia, buscando ali um culto, buscando servir a Jesus. Mas uma coisa me ocorreu quando o mensageiro na semana passada, muito usado por Deus, um irmão pediu oração, quando ele testemunhou para todos nós na sua mensagem, ele perguntou, olha irmão, qual é o teu pedido de oração? Olha, preciso de tal bênção. Você tem sido fiel com a casa de Deus? O irmão disse não. Ele falou, então Deus vai te dar meia bênção. Amados, nós conseguimos entender esse visual, esta visão de Deus? Nós conseguimos entender como que Deus vê todas as coisas? Nós conseguimos entender que Deus realmente, Ele olha não para a nossa aparência apenas, mas Ele olha lá dentro para os nossos corações. Queridos, o nosso Deus, Ele está buscando, e eu creio que Ele tem achado aqui neste lugar, um povo fiel, que o serve de todo o coração. Eu posso ouvir um amém? Amém. Glória a Deus. É esse o propósito objetivo. Porque o nosso Deus, o nosso Jesus, Ele é o mesmo, ontem, hoje e o será para sempre. Ele o é eternamente. Como é que Ele é ontem? Nós vimos na palavra de Deus que uma das primeiras profecias da vinda, do primeiro advento de Jesus Cristo, da primeira vinda de Jesus, que foi o nascimento dele aqui na terra, até ele morrer na cruz do Calvário,
a primeira vinda de Jesus está registrado em Gênesis 3,15. Quando Jesus disse a Satanás: olha, você enganou a mulher como serpente, mas saiba de uma coisa, você lhe ferirá o calcanhar, mas ela, o descendente da mulher, lhe pisará a cabeça. E quando Jesus veio, ele colocou, e quando ele morreu na cruz, ele ressuscitou, ele colocou Satanás por debaixo dos seus pés, aleluia. Queridos, Jesus tem poder, queridos. E essa profecia, essa promessa de Gênesis 3,15, ela tem decorrido por todo Velho Testamento. Jesus tem se manifestado, meus queridos, quando nós olhamos para a palavra de Deus também ali em Gênesis capítulo 16, versículo 7, ele se apresentou como o anjo do Senhor, onde ele apareceu para Agar, escrava de Sarai. Porque havia uma promessa para Abraão, que a descendência dele seria como a areia do mar, como as estrelas do céu. E se passaram alguns anos, e nada de Sarai, que era uma mulher estéril, ali engravidar. Até que Sarai, naquele momento de vacilo, ali, sabe de uma coisa, Abraão? Vamos dar uma mãozinha para o Senhor Deus, Senhor Jesus Cristo. Pega aqui a minha escrava Agar, para que através dela você gere uma descendência para nós. E quando Agar engravidou, ela começou a ignorar a sua senhora Sarai. E a Sarai ficou indignada, não suportou aquele sentimento de humilhação, e disse: Abraão, veja, ela está me ignorando, ela está soberba comigo, e eu sou a senhora dela. E Abraão disse: Sarai, faz o que você achar melhor. E ela a mandou embora. E Sarai estava grávida. E a misericórdia daquele que é ontem, Jesus Cristo, que ali apareceu a ela, como o anjo do Senhor, disse: Sarai, ou disse Agar, eu multiplicarei a tua descendência. Agora volta para a tua senhora e humilha-te diante dela. O anjo do Senhor ali está falando daquele que é ontem, que é Jesus Cristo, para a glória do Senhor. E ele continua se manifestando ali no Velho Testamento, quando ali em Gênesis capítulo 31, versículos 11 a seguir, quando ele se apresentou como o anjo de Deus que apareceu em sonho para Jacó. Queridos, Jesus continua aparecendo em sonhos nos dias de hoje. Jesus, ele tem prazer em falar com os seus filhos, com as suas filhas. Quando você diz: não adianta, Jesus não fala comigo, Jesus não me responde, eu digo para você que busque de coração, e você vai ver se ele não vai falar com você, porque o nosso Deus, em Jesus Cristo, ele tem prazer em se comunicar com a sua criação, com os seus filhos, em Jesus Cristo, igreja do Senhor. E ali ele falou em sonhos com Jacó, dizendo: Jacó, Labão e os filhos dele, aí eles estão realmente com ódio de você, com inveja de você, porque eu tenho te abençoado, eu tenho te prosperado, agora volta para a terra dos teus pais. E em sonho, o anjo do Senhor, o anjo de Deus, que é Jesus Cristo, falou com Jacó, e ele voltou para a sua terra natal, para a terra dos seus pais. E nós vemos ainda em Êxodo capítulo 3, quando Moisés via que uma sarça ardia, quando ele teve aquela visão, que a sarça ardia no Monte Sinai, ele foi ver o que estava acontecendo, e era o anjo do Senhor, Jesus Cristo, que estava na sarça ardente, aleluia. Queridos, Deus está dizendo nesta noite também, que Ele quer de todas as maneiras, assim como Ele chamou a atenção de Moisés, para falar com Ele, Ele nesses dias de hoje, Ele coloca uma sarça das mais diversificadas maneiras, porque Ele quer falar com você. Apenas dê lugar a Ele, esteja onde Ele está, onde Ele quer que você esteja, e você vai ver como Ele vai falar com você, e como Ele vai confirmar o propósito maravilhoso que Ele tem na sua vida, igreja. E quando Moisés disse a ele, quando o Senhor revelou para ele que ele era o libertador de Israel, Moisés disse a ele: mas Senhor, o que direi aos filhos de Israel? Quem é o Senhor? Ele diga que eu sou
te enviou. O eu sou de ontem está aqui nesta noite, igreja do Senhor Jesus. O eu sou de ontem está aqui e quer não somente falar contigo, mas Ele quer te abençoar. E quando nós discorremos a Bíblia, vamos ali para o ontem ainda, vemos em Isaías 7,14, quando nos diz ali: e o Senhor vos dará um sinal, uma virgem conceberá a um filho, e o seu nome será Emanuel. Vocês sabem o que significa Emanuel? O nome Emanuel significa Deus conosco. Jesus é Emanuel. Jesus é Deus conosco. Jesus é o nosso Criador. Jesus é o nosso Senhor. Jesus se apresentou porque Deus planejou para o homem toda a redenção humana. E é por isso que também ali em Isaías capítulo 53, quando diz que Ele caminhou para o matadouro como um cordeiro, onde ele foi traspassado pelas nossas transgressões, pelos nossos pecados, que Ele tomou sobre si, para que nós pudéssemos ter acesso ao Deus Todo-Poderoso. Aleluias. Diga para aquele que está ao teu lado: Jesus é o nosso Redentor, e não há outro. Nós vimos o Jesus de ontem, meus amados. Se nós discorrermos a Bíblia, teremos mais exemplos ainda, mas Jesus, Ele se confirma para a sua palavra. O mundo tem mudado, as pessoas têm mudado, os líderes têm uma visão hoje, amanhã pode ter outra, mas a nossa mensagem, que é Jesus Cristo, o imutável, esse não mudou, e o que valia de ontem, vale para nós hoje. E que é esse Jesus de hoje? Esse Jesus de hoje, meus amados, é um Cristo que é o nosso objeto de fé, que é a nossa fé, que veio para nos dar uma fé estável. O que nós estamos querendo dizer com isso? Que Jesus veio para que nós, como diz 2 Coríntios 3,18, para que nós, de glória em glória, cada vez que nos apresentamos diante dEle, cada vez que nos apresentamos na Tua palavra, ao conhecê-la, e que procuramos praticar a Sua palavra, nós somos transformados na natureza de Jesus Cristo. De glória em glória, nós somos transformados no nosso Salvador, queridos amados. Nós queremos estar próximos da perfeição. Vamos procurar servir Jesus segundo o caráter de Cristo. Vamos tomar exemplo na nossa vida o Jesus que hoje reina no meio do seu povo. Vamos entregar as nossas vidas por completo para Jesus, e aí sim é que nós alcançamos e estaremos cada dia mais próximos da natureza de Cristo, que embora não conhecesse pecado, se fez homem para que nós fôssemos libertos do pecado. Embora nunca foi pobre, mas deixou a riqueza da glória para se fazer homem, e se fez pobre para que nós sejamos ricos em Jesus Cristo. Aleluia. Diga para aquele que está ao teu lado: quando eu estou em Jesus de verdade, eu sou uma pessoa rica, uma pessoa próspera. E é justamente sobre esse Jesus imutável que nós estamos falando no tempo de hoje. No tempo de hoje, meus queridos, Ele continua sendo o único Salvador. Nós vemos ali em Atos capítulo 4, quando nós deparamos ali, quando Pedro e João, eles estavam ali indo para o templo na oração diária. Ali havia um coxo de nascença, e aquele coxo pediu uma esmola para ele, e ele disse: olha para mim primeiro, olha para mim, não tenho ouro nem prata, mas o que tenho, isto te dou. Em nome de Jesus, levanta e anda. Queridos, quando nós olhamos para Jesus,
Quando nós olhamos para Jesus, nós tornamos a ter vida. Quando nós olhamos para Jesus, nós não temos medo de nada, nós temos ousadia, porque por causa deste fato, e porque Pedro e João, ousadamente, não paravam de falar de Jesus, o ressurreto, daquele que veio para ser o líder eterno, o líder imutável. Eles não paravam, e é por isso que os judeus e os saduceus, com inveja dele, os prenderam, e o levaram para o tribunal sinédrio. E ali eles estavam sendo julgados. Mas, queridos, mesmo perante o sinédrio, Pedro se levantou na ousadia do Espírito Santo que estava sobre ele. E ele disse ali, ó: não há salvação em nenhum outro nome por debaixo do céu, a não ser Jesus Cristo. Se você quer uma solução, se você quer uma vitória, se você quer uma conquista, se você quer um sonho renovado, se você quer um projeto cumprido, não se esqueça, olhe para Jesus e você verá o cumprimento dos processos de Deus e das vitórias de Deus sobre a tua vida. Mas precisa olhar para Jesus, o único Salvador e Senhor de nossas vidas, igreja. Precisamos olhar Jesus, contemplar Jesus. E quando aqueles homens olharam para Pedro e João, como aqueles homens eram, aqueles que julgavam eles, diziam: nossa, como esses homens são corajosos. Eu vejo que eles falam com muita ousadia, com muita intrepidez, ainda que eles sejam indoutos ou iletrados, mas pelo jeito esses homens andaram com Jesus. Os incrédulos testemunhando que pela coragem deles, que pela ousadia deles, eles andavam com Jesus. Aleluias. Queridos, não se intimide para falar de Jesus. Vamos tomar o exemplo desses homens, carne como nós. Eles não se intimidavam para servir a Jesus e para com ousadia e coragem falarem que Jesus ressuscitou e que Jesus veio para ser o Salvador do mundo, a igreja do Senhor. A igreja precisa abrir a sua boca, a igreja precisa, como uma trombeta, soar, proclamar no seu trabalho, na sua escola, nos seus vizinhos, nos seus familiares, que Jesus continua sendo aquilo que o homem e que a mulher e que a criação de Deus necessita, a igreja do Senhor. Abre a tua boca e proclame o nome de Jesus, porque o mundo está se perdendo cada dia mais, igreja. A ousadia desses apóstolos, Jesus o único Salvador e não há outro caminho. Ainda nesta semana, uma senhora me procurou ali, também com a mesma situação ali, onde ela havia sofrido injustiças no meio da família, e estava triste, e estava deprimida. Eu disse a ela: mas a senhora tem frequentado alguma igreja? Aí vou lá, vou acolá. E eu disse, e ela disse: eu também frequento um grupo ecumênico, espíritas, católicos, outras filosofias e religiões, e tem sido muito bom para mim. E naquele momento, eu não pude ficar quieto, meus amados. Eu disse a ela, comecei a falar de Jesus para ela. Aquela mulher confessou Jesus, aquela mulher aceitou Jesus. E eu disse a ela, Romano 10, 9 e 10, ela confessou. E comecei a proferir a palavra de Deus que nos diz, quando Jesus diz: olha, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vai ao Pai senão por mim. E eu expliquei esse versículo para ela e disse: olha, tudo isso é um artigo definido, que é usado o caminho, a verdade e a vida. E aquela mulher acolheu, e aquela mulher entendeu para a glória do Senhor. E ela perguntou: onde é que o senhor vai na igreja? Eu dei o endereço da igreja para ela. Estou orando para que ela venha em nome de Jesus Cristo. E depois que terminou aquele momento de trabalho com ela, ela chegou para mim e disse: olha, eu vou dizer uma coisa, muito obrigado, não apenas pela receita que o senhor me deu, mas muito obrigado pelo que o senhor me falou. Igreja, o teu vizinho do teu lado está sedento, o teu familiar do teu lado está se perdendo, o teu colega de trabalho está se perdendo, o teu colega de faculdade está se perdendo do teu lado.
Nós precisamos proferir o nome desse Jesus Cristo, igreja. Precisamos deixar a ousadia do Espírito Santo tomar conta do nosso coração. Diz a palavra de Deus em Atos capítulo 1, versículo 8: e recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minha testemunha desde Jerusalém, Samaria, Judeia, até os confins da terra. É o chamado de Deus, e quando você fala, você está provando, está mostrando que você é cheio, que você é cheia do Espírito Santo de Deus, igreja. Mas quando não temos vontade de falar, talvez porque você não ora quase, talvez porque você quase não lê a Bíblia, talvez porque você não tem compromisso com a tua igreja que Deus tem te levantado, talvez porque você não tem compromisso com o ministério que Deus tem te levantado. Eu achei uma coisa muito bonita da irmã Cibele, quando ela disse: olha, pastor, eu não quero mais ficar nessa minha função. E a mesma pergunta que nós aprendemos na aula: você fez um discípulo? Ela disse: não. Sugeriu um, mas aquele um, ela viu que não era aquele um. Eu falei: então você não pode deixar o teu cargo. Queridos, não deixe a tua função por qualquer coisa deste mundo. Ah, mas eu estou numa situação confortável porque não tenho cargo nenhum. Amados, Deus não chamou ninguém para ser membro de campo, ou de banco, ou turista de igreja. Deus não chamou ninguém para esse propósito, pode ter certeza. Ah, mas Deus não falou para mim. Não frequenta um estudo da palavra de Deus, cultos dificilmente está, não frequenta a escola de obreiros, não frequenta um dia da campanha de oração de quase 5 meses. Deus não falou para mim, mas como que Deus vai falar? Nós temos dado espaço para Deus falar conosco, igreja do Senhor? Nós temos dado lugar para Deus falar conosco, igreja do Senhor? Amados, é tempo de nós nos inquietarmos, é tempo de nós não nos contentarmos com a nossa passividade espiritual, é tempo de nós não nos contentarmos com a nossa apatia espiritual, é tempo de nós não nos contentarmos com a falta de frutos que temos gerado para o reino de Deus, é tempo de nós não nos contentarmos porque não falamos de Jesus ainda neste ano que já está no final. Se quer uma pessoa recebeu Jesus no seu coração, pelo meu testemunho, se você está conformado com isso, eu digo: olha para Jesus. Se você está conformado para isso, eu digo: falta Jesus, falta o Espírito Santo na tua vida. E nós vemos, meus amados, que ali aqueles apóstolos não conseguiram, e como eu disse, aquelas testemunhas incrédulas, não, parece que eles estiveram com Jesus. Quando as pessoas te veem onde você está, trabalho, lazer, será que as pessoas olham para você e vê que você é de Jesus? Será que você faz diferença onde você está? E nós vemos, meus amados, o Jesus de hoje é isso, é coragem, é ousadia, é intrepidez. Ah, eu não preciso esperar fazer ali um curso de teologia, uma pós-graduação. Eu preciso sim estar na presença do meu Deus e dizer com Isaías: Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. Fiquei tão feliz quando esses jovens estão indo nessa casa ali para abençoar aquelas meninas abandonadas pela sua família, pode dizer assim. Queridos, nós precisamos nos incomodar com aquilo que está acontecendo ao nosso redor. Nós precisamos nos incomodar porque esse bairro tem sido pouco alcançado, poucas pessoas de bairro têm se convertido aqui nesse bairro que é considerado o bairro mais místico do Brasil. Nós temos que nos tornar inquietos, nós temos que nos incomodar, nós temos que orar. Ali a visão da nossa igreja é oração e trabalho por avivamento no Brasil e no mundo, igreja. Que Deus possa movimentar esta igreja, esses jovens e adolescentes pelos quais temos a obrigação de orar por eles, para que estejam ali no próximo sábado ali evangelizando ali no Parque Bacaxiri, igreja. Precisamos nos incomodar, precisamos realmente ir e fazer o que o Senhor nos tem mandado, porque aí sim a alegria vem.
Porque quando nós estamos no dia de hoje com Jesus, nós temos alegria no nosso coração, nós temos paz, nós temos satisfação, nós temos realmente a vitória que nós precisamos, e nós temos tudo quanto nós precisamos, que o dinheiro não pode comprar, meus amados. Jesus dá aquilo que o dinheiro não pode comprar. Ele dá a paz, Ele dá a alegria, Ele dá a satisfação, Ele dá a vitória, que muitas vezes só conquistamos nele. Quando teve um jantar missionário, há cerca de 2 ou 3 meses atrás, não me lembro, ali, no Nova Estrela ali, veio um missionário ali de São Paulo. Eles lançaram o desafio de um carnê Viva Missões, uma contribuição missionária mensal. Ali vai lá, inscrevi eu, a minha esposa e os meus filhos para contribuírem com a Viva Missões. Queridos, e nós já estamos no 3º ou 4º mês de contribuição. Amados, esta semana que se passou, Deus me abriu uma porta para o trabalho que eu não imaginava que Ele me abriria. Queridos, confie em Jesus. Faz aquilo que o Senhor está te mandando fazer. Faz aquilo que o Senhor está te falando para fazer. E às vezes o que a gente faz? Acho que é eu falando comigo mesmo. Queridos, Deus fala. O que Deus está te falando através da sua palavra nesta noite? Será que você está sentindo incomodado? Eu não sei. Eu não conheço o coração que está aqui nesta noite. Mas Jesus, que conhece os corações, Ele está andando aqui no meio desta igreja. A palavra diz no livro de Apocalipse, que é verdade, que Ele anda no meio dos castiçais de ouro, e a igreja é os castiçais de ouro do Senhor Jesus, e Ele tem as 7 estrelas, que são o anjo da igreja do Senhor, as 7 estrelas nas suas mãos, são líderes, pastores, existem todas as hipóteses, mas a mais provável é essa, líderes, pastores, que Ele coloca para ensinar a sua palavra, que Ele coloca para pregar a sua palavra, amados igreja. Ele está vivo no meio de uma igreja viva para a glória do Senhor Jesus. E nós vemos que nós levamos alegria para as pessoas. Quando aquela mulher, por segundo que eu falei, você se levantou ali daquela cadeira, ela disse: olha, obrigado mesmo, não por aquilo que o Senhor fez para mim, mas por o Senhor ter me falado de Jesus. A alegria daquela mulher. Aí eu vou ali para o livro de Atos, onde nós vemos quando Filipe, um grande homem de Deus, evangelista, pregava a palavra de Deus. Em Atos capítulo 8, 5 a 8, diz ali que Filipe anunciava a Jesus em Samaria, e os possessos eram libertos dos espíritos imundos, os coxos eram curados, os paralíticos eram curados, e as multidões vinham para ver o poder de Deus pela boca de Filipe, e ver as pessoas libertas, sendo curadas para a glória do Senhor Jesus. Eu quero dizer para você nesta noite, Deus está dizendo nesta noite, lembrando na sua palavra: abre a tua boca e eu te encherei. Mas precisa abrir a boca, precisa se dispor para a glória do Senhor Jesus, igreja. E diz ali a palavra de Deus, que Filipe anunciou, e diz ali que aquela cidade de Samaria, porque recebeu a mensagem de Cristo, houve grande alegria naquela cidade. Você quer ter grande alegria? Obedeça a Jesus. Você quer ter grande alegria? Divulgue Jesus Cristo. Você quer ter grande alegria? Testemunhe de Jesus Cristo. Você quer ter grande alegria? Esteja fazendo o que Deus tem mandado você fazer. Toda aquela cidade ficou muito feliz. Isso me lembra também quando Jesus foi falar para a samaritana. Ele foi beber, teve sede, ele foi beber água, ele chegou para ela: dá-me de beber. E ela ficou assustada, pois ele sendo um judeu ali, e os judeus não se dão com os samaritanos. Mas Jesus esperava uma oportunidade, só uma oportunidade, para entrar e levar a palavra da salvação. Queridos, Jesus está nos ensinando que nós temos que esperar uma oportunidade para entrarmos com a verdade do Senhor, para falarmos dele,
E aquela mulher, aí ela teve uma experiência tremenda com Jesus, e diz: olha, quem beber dessa água que eu tenho para oferecer, jamais sentirá sede, mas vai saltar para a vida eterna. E aquela mulher foi anunciar ali para a cidade dos samaritanos, foi anunciar ali: olha, ali viu um profeta que fez, falou tais e tais coisas, ele me falou por revelação que eu tinha 5 maridos, mas que não estava com nenhum deles mais, e esse marido que eu tinha atualmente, não era exatamente meu marido. Então este homem parece ser o Messias, o enviado, o Filho de Deus, o Salvador do mundo, o Redentor, aquele que haveria de ressuscitar nos próximos dias. Igreja do Senhor. E aquela mulher foi lá e testemunhou para a cidade. Aí Jesus entrou na cidade e o povo disse: por favor, fique conosco, Jesus. E ele ficou ali, parece mais 2 dias no meio daquele povo. E aí muitos daquela cidade creram. E diz a palavra de Deus que muitos daquela cidade se alegraram. Ele é a alegria que você precisa, meu amado. Não é uma viagem para a Europa que vai satisfazer a tua alegria completa. Não é uma viagem para os Estados Unidos. Tudo isso é muito bom, até eu quero. Mas não é só isso, é muito mais do que isso. Você quer ter alegria verdadeira? Faça o que Filipe estava fazendo, divulgando o nome do Senhor Jesus Cristo. Agora, Jesus é uma opção, queridos. Ninguém é obrigado a aceitar Jesus, porque nós vemos, meus amados, que Jesus, Ele é um Salvador que realmente satisfaz aquilo que nós precisamos, mas o Salvador pode ser aceito ou pode ser rejeitado. Aí o Senhor Jesus deixa o livre-arbítrio nas nossas vidas. Nós vemos que Jesus foi muito bem aceito na cidade de Samaria, como nós citamos agora, que todo aquele povo quis que Jesus ficasse mais. Mas quando Jesus chegou na cidade de Gerasa ou Gadara, na terra dos gadarenos ou gerazenos, ele expulsou um espírito imundo de um homem que vivia nos cemitérios. Ele expulsou dali para a glória do seu nome. Está ali em Marcos 5. E aqueles demônios saíram, se lançaram numa manada de porcos, e eles se lançaram por abismo. E aqueles homens da cidade de Gadara disseram: olha, Jesus, por favor, vá embora daqui. Não fique, nós não queremos nessa cidade. Queridos, você tem mandado Jesus embora quando ele começa a falar com você. Você tem dito: Jesus, para, não quero saber. Temos feito isso, será a igreja? Jesus já falou o que Ele quer na tua vida. Ele já te confirmou o propósito dele na tua vida. Mas muitos têm se comportado com esta maneira: Jesus, olha, tem outras coisas mais importantes, deixa para lá. Jesus, fica de lado, fica aí no armário aí, vou fechar o armário, uma porta tetra-chave, deixa eu não sair de novo, vem falar comigo de novo. Deixa eu seguir minha vida do jeito que eu quero. Queridos, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Jesus nos mostra um caminho. E é esse caminho que Ele nos desafia a seguirmos. Se coloque de pé, igreja do Senhor. E nesta noite, eu quero dizer que Jesus é o único Salvador que nos satisfaz. Nesta noite quero dizer que Ele é o Salvador que dá a vitória que você e eu precisamos. Nesta noite, eu quero te dizer que Jesus veio para reinar em nossas vidas para sempre, desde que nós o aceitemos ou desde que nós decidamos rejeitá-lo. É sobre esse Jesus que nós estamos falando aqui nesta noite, igreja do Senhor. É sobre esse Jesus que é imutável, que não mudou, Ele é o mesmo ontem, hoje, sempre, eternamente. É sobre esse Jesus
como diz a palavra de 1 Coríntios 15, 57, mas graças a Deus que nos dá vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. É desse Jesus que nós estamos falando, que dá vitória para aqueles que o querem de fato, para aqueles que verdadeiramente entregam sua causa nas mãos dele, para aqueles, como diz o versículo 58, por isso, irmãos, amados meus, sejam firmes e irremovíveis, abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Eu sei que muitas vezes você tem cumprido seu ministério com lágrimas, com dor, às vezes até mesmo não entendido, ou mal entendido, mal compreendido. Mas eu sei o que a palavra de Deus está dizendo. Está dizendo: sede abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. E nesta noite, falando desse Jesus imutável, eu quero declarar: se alguém que porventura entendeu que Jesus é o mesmo ontem, hoje, para sempre ou eternamente, que um dia ele voltará para buscar a sua igreja, no arrebatamento da igreja. Se alguém nesta noite que ainda não recebeu Jesus como seu único e verdadeiro Salvador, e quer ter essa experiência gostosa com Ele nesta noite, como que eu posso receber Jesus como meu Salvador? É só você levantar a mão no seu lugar e dizer: Jesus, eu quero nesta noite receber como meu único e verdadeiro Salvador. Alguém que não teve essa experiência ainda quer recebê-lo? É só levantar a mão no seu lugar. Todos já o têm como Salvador único e verdadeiro. Ou alguém que porventura está afastado do caminho do Senhor e que nesta noite quer reconciliar-se com Ele. Como que eu me reconcilio? É só levantar a mão no seu lugar e você reconcilia-se com o Senhor. Todos estão em plena comunhão com o Senhor. Glórias a Deus por isso. E nesta noite então, se você tem buscado ser abundante na obra do Senhor, se você crê nesse poderoso nome de Jesus, onde Ele nos diz em João 14, 13 e 14: tudo que pedides em meu nome, eu o farei. Eu não sei o que você tem pedido ao Senhor por esses dias. Eu não sei o que você tem buscado no Senhor por esses dias. Mas nesta noite, o Senhor está dizendo para você: tudo que pedides em meu nome. Você que tem sido um homem fiel, uma mulher fiel, se você crer, você vai receber nesta noite. Você que tem um pedido diante do Senhor, venha para a frente agora que nós vamos orar pelo teu pedido em nome do Senhor. Mas venha crendo no seu coração. Venha sem vacilar na fé. Venha rápido, nós vamos começar a ceia ainda hoje. Mas venha crendo em nome de Jesus, porque o Senhor pode. O Deus de milagres está aqui nesta noite. O Deus de vitória está aqui nesta noite. Deixa eu chamar uma mensagem de intercessão à frente, ministração. Você crê que o teu milagre pode acontecer, porque nós vimos que Jesus é imutável. Nós vimos que aquele Jesus que operou ontem, opera hoje e opera eternamente. Você crê que Jesus pode nesta noite fazer com que uma grande vitória dele se cumpra na tua vida? Vem à frente receber a oração da fé. E com certeza esse Jesus dos milagres, Ele vai tocar e vai honrar a tua fé aqui nesta noite, em nome de Jesus Cristo.